Um feliz sábado aos irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse sábado de manhã. É algo que eu estava esperando com bastante expectativa. E o tema que nós vamos ver hoje é um tema que é muito próximo ao meu coração. Eu espero no Senhor que você vibre com esse tema, porque é um tema que mostra o nosso propósito como um povo, da onde nós viemos, para onde nós estamos indo e quem é que está dirigindo esse povo chamado Adventista do Sétimo Dia. E eu convido você, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, a fazermos uma prece e de coração pedirmos a Deus que fale a nós. Irmãos, a coisa que nós mais precisamos é pedir a Deus: Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir. Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir. Eu convido você a pedir isso a Deus em oração nesse momento. Vamos curvar nossa fronte. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de participar do teu povo nesses últimos dias da história da terra. E nós estamos aqui diante de tua face, diante da face do Criador do Universo, a quem podemos chamar de Pai. Nós estamos aqui para pedir que o Senhor nos dê o pão espiritual, que nos dê a força espiritual que vai nos capacitar a permanecer firmes nessas últimas cenas da história da terra. Senhor, nós como povo queremos pedir a Ti: dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para ver e abre o nosso coração para recebermos o grande tesouro da verdade. Nós precisamos do Teu Espírito. Então, Senhor, atende ao pedido do Teu povo e envia o Teu Espírito abundantemente sobre nós. Ajuda-nos a entender a exposição da Tua palavra e que o inimigo não tenha poder sobre nós, mas que os Teus anjos nos cerquem nesse momento. Nós pedimos isso não confiando em nossos méritos, mas nos méritos de Cristo, e pedimos o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Amém. Na Conferência Geral de 1893, um dos nossos pioneiros estava pregando. Nessa época, a irmã White estava na Austrália, ela passou quase 10 anos na Austrália. E ele mencionou que um irmão nosso, que estava com ela na Austrália, foi dos Estados Unidos para a Austrália juntamente com ela, alguns foram. Um irmão chamado irmão Starr com 2 R's no final. Ele disse assim, ele mandou uma carta para esse irmão que estava pregando, e ele disse assim, que a irmã White estava descrevendo a ocasião do Sinai, quando Deus deu a lei dos 10 mandamentos. E sabe que cena que ela descreveu? Para mim foi incrível isso, foi maravilhoso. Ela disse assim, que 10 milhares, vezes 10 milhares de anjos cercaram aquela congregação e fizeram um grande tabernáculo vivo, de modo que todos os anjos do mal foram expulsos daquele lugar, para que nenhuma palavra que fosse dita por Cristo, que era quem estava dando a lei, fosse perdida. Irmãos, é isso que nós queremos hoje. Nós queremos que Deus envie os anjos do céu e expulse do nosso redor todos os anjos que podem nos atrapalhar, os anjos do mal, para que nós possamos receber todas as palavras de Deus. Quantos querem isso? Você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio que Ele vai fazer. Então, durante o culto, durante esse sermão, mantenha a mente em oração. Não deixe nada te distrair, porque Deus tem uma mensagem para nós, e é uma mensagem que não é minha, ela é vinda do trono de Deus, e nós temos a autorização inspirada para apresentar isso para o povo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, mas nós vamos ler alguns versos antes do capítulo 4
e vamos entrar então no capítulo 4. Abra no livro de Efésios. Vamos ler a partir do verso 14 do capítulo 3. Efésios 3:14. Está escrito assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O que eu quero chamar a atenção desse verso é que há uma só família, a família do céu, unida com a família da terra. Nós fazemos parte da família celestial. Irmãos, nós devemos viver como habitantes celestiais, passeando na terra. Nós não somos desse mundo. Deus traçou todo o caminho do povo dele, desde o começo. E hoje, através da profecia, nós vamos ver que Deus dirigiu esse movimento em todos os detalhes. Foi Deus quem estabeleceu essa igreja. Nós somos uma só família. Agora vamos para o capítulo 4, a partir do verso 1. Está escrito assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora olha o verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós devemos nos esforçar para preservar a unidade. Será que existe alguém que está interessado em quebrar a unidade do povo de Deus? Será que existe? Certamente existe. E não é só aqui, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é ao redor do mundo. Existe alguém que está irado contra essa igreja. Você sabe um verso que fala isso? Existe algum verso que diz que tem alguém irado contra o povo de Deus? Apocalipse 12, vamos lá. Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, 17. Vamos todos abrir juntos. Acompanhem a leitura. Apocalipse 12, verso 17. Está escrito assim: irou-se o dragão contra a mulher. Me ajudem. Quem é o dragão? É um símbolo de Satanás. Como é que a gente sabe isso? Porque no capítulo 12, ali no verso 4, 3 e 4, também fala sobre esse dragão e diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e também diz que esse dragão é a antiga serpente. Irmãos, só tem um ser que é esse, é o próprio Satanás. Então você imagina, se Satanás está bravo com a mulher, e agora me ajudem, quem que é a mulher? A mulher é a igreja. Nós vemos em Efésios que Deus tem um corpo, Deus tem a igreja, uma igreja na terra. Se Satanás está bravo contra essa igreja, será que a igreja deve fazer algo para se fortalecer e se precaver contra o que Satanás for fazer? Será que nós estamos correndo perigo se Satanás está bravo contra a igreja? Há algum perigo? Ou podemos ficar tranquilinhos? Eu creio, irmãos, que há muito perigo, e Deus nos deu armas para nos precavermos, para nos fortalecermos, para que não sejamos levados pelo poder do inimigo. Agora, vamos continuar aqui. Continua no verso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem que é a descendência da mulher? Veja essas duas características.
Aqui, João, no livro do Apocalipse, está apresentando a mensagem que Deus deu a ele. E ele vai falar: quem que é essa mulher? Olha a continuação do verso. Olha quem que é a descendência da mulher: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são quais? Quais são os mandamentos de Deus? Quantos mandamentos Deus tem? 10 mandamentos, não são nem 9, nem 8, são 10 mandamentos. Que igreja vocês conhecem que guarda todos os 10 mandamentos de Deus? Que prega os 10 mandamentos de Deus? Não tem muitas igrejas, são poucas igrejas. Por quê? Porque especialmente o 4º mandamento é rejeitado pela maioria do cristianismo. A maioria das igrejas cristãs rejeitaram o 4º mandamento da lei do Deus do universo. Então essa primeira característica da igreja verdadeira, da igreja que Satanás está irado, a primeira característica é a guarda dos 10 mandamentos de Deus. Mas vamos ver, tem uma segunda característica. Qual que é essa segunda característica? Ela tem o quê? O testemunho de Jesus. E me ajudem, o que é o testemunho de Jesus? Aonde está um verso que mostra o que é o testemunho de Jesus? Vocês que são jovens aqui, aonde está um verso? Apocalipse 19, verso 10. Vamos todos abrir lá. Apocalipse 19, 10. Vamos ver o que está escrito. Irmãos, esses versos têm que estar na ponta da nossa língua. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos para responder a quem quer que seja a razão da nossa fé. Aquilo que nós contemplamos durante a semana é o que está na ponta da língua. Nós devemos beber da palavra de Deus. É isso que deve ser o nosso pão. A palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Beba disso. Aí você vai ter o que falar. Apocalipse 19, 10. Nós estamos vendo aqui o que é o testemunho de Jesus. O que é essa característica da igreja verdadeira? Está escrito assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Isso aqui é João falando sobre o anjo. João se ajoelhou perante o anjo para adorar. E aí o anjo disse para João: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é uma verdadeira manifestação do dom de profecia, assim como dos profetas antigos. E aí eu pergunto para você de novo: que igreja você conhece que tem uma verdadeira manifestação do dom de profecia? Eu não estou falando de gente que diz que profetiza. Existem características que a Bíblia nos dá sobre o que é o verdadeiro dom de profecia. Características sobrenaturais, físicas, e características que têm que ver com o cumprimento da predição e com a concordância com a Bíblia. Vocês lembram que no passado Deus já nos alertou quanto a profetas? Ele disse assim: se surgir algum profeta entre vocês que chama vocês para adorar outros deuses, você já sabe que esse é um falso profeta. Isso aí Moisés falou. Só que se esse profeta não chamar para adorar outros deuses, mas ele fizer predições e aquilo não se cumprir, é falso profeta. Para um profeta ser verdadeiro nesse teste, ele tem que estar de acordo com a revelação anterior, a Bíblia. Tem que falar de acordo com a Bíblia. Segunda coisa, o que ele fala tem que se cumprir. E a terceira coisa são as características que nós vamos ver daqui a pouco. Vocês estão preparados? Estão preparados para ver coisas que, quem sabe, vocês nunca ouviram, mas que são reais? Eu tenho aqui na mão
um livro, chama O Grande Movimento Adventista. É um livro que foi publicado em 1905 por um de nossos pioneiros. Alguns de vocês, quem sabe, já ouviram o nome dele. John Norton Loughborough. Alguns falam Loughborough, mas não é não. É Loughborough mesmo. Esse homem, irmãos, escreveu esse livro a pedido de Ellen White. Ele tinha 12 anos durante o desapontamento. E ele estava presente quando ela estava tendo visões mais de 50 vezes. Você acha que ele tinha coisas a dizer sobre as visões? Ele estava lá vendo. E quando estava vendo grande apostasia na igreja, bem na época da apostasia alfa, aquela apostasia que estava trazendo panteísmo para dentro da igreja, Ellen White começou a chamar os antigos pioneiros, e ela falou assim: você viu a história nossa, conte para os outros, anuncie para os outros o que você viu, porque nós estamos numa apostasia, estamos num grande perigo, uma crise. Conte para os outros como Deus dirigiu esse movimento. E aquela apostasia alfa foi abatida, os líderes foram abatidos. Deus preservou o seu povo através do profeta, assim como ele fez no passado. A Bíblia diz que por um profeta Deus tirou Israel do Egito, e por um profeta ele foi preservado. E Deus novamente, por um profeta, preservou o povo dele. Só que, irmãos, isso foi há bastante tempo. Você crê que nós estamos numa situação melhor do que eles? Irmãos, se tem uma coisa que nós estamos diferentes deles, nós estamos com mais perigo, muito mais perigo. Você acha que nós precisamos do testemunho vivo de Jesus hoje, o testemunho do Senhor, o testemunho de Cristo, o Espírito de profecia? Você acha que nós precisamos? Então deixa eu dar uma dica para todos vocês. Nós estamos com muito pouco tempo nessa vida atual. Nós precisamos ser sábios e usar os fragmentos de tempo que nós temos. Eu quero fazer uma recomendação. Tem um site, tem 2 sites que você pode baixar esses materiais, mas você pode ouvir os livros de Ellen White, vários livros. Tem já 20 livros gravados. O site é centrowhite.org.br. Você vai na seção de downloads e aí tem audiobooks de Ellen White. E o segundo site é ellenwhiteaudio.org. centrowhite.org.br, centrowhite.org.br e ellenwhiteaudio.org. Você pode ouvir os livros. Imagina, você está caminhando ou lavando a louça, ou mesmo se você tem insônia, fica ali 2 horas sem conseguir dormir, rolando na cama. Toda noite, o que eu faço? Pego meu foninho de ouvido, ponho nos ouvidos e eu ouço até dormir. E eu estou ouvindo ali sermões, estou ouvindo os livros do Espírito de Profecia, tem uma Bíblia livre, gratuita, né? Só que é de português de Portugal. Eu também ouço, mas essa aí eu ouço com menos frequência. Mas dá para ouvir, é coisa boa. Eu até me comuniquei com o senhor que gravou lá, agradecendo. Irmãos, nós temos que nos munir. Tem um inimigo que está com raiva de nós. Nós não podemos ficar bebendo da fonte que ele produz. Nós precisamos beber da fonte que Deus produziu. E a gente sabe qual é essa fonte. Eu apelo a você, em nome de Jesus. Eu estou aqui, não é por meu mérito, não é porque o pastor escolheu. Essa mensagem é a mensagem que Deus planejou dar para você hoje. Nada sai fora do plano de Deus. Ele controla todas as coisas. Então, considere isso. Beba da palavra de Deus. Use o seu tempo, fortaleça sua mente com a verdade. E aí não vai ter engano que te pega. É só aqueles que estão despreparados, que são levados pelos ventos de doutrina. Agora que eu mostrei para vocês que existe uma igreja, ela tem 2 características. Você lembra, certo? A primeira característica é
Guarda o quê? Os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos? Os 10 mandamentos, inclusive o sábado. E a segunda característica, ela tem o testemunho de Jesus, que nós sabemos que é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10. Agora vamos ver a história dessa igreja. Eu peço que ponham o PowerPoint, para a gente acompanhar. É o outro PowerPoint. Pioneiros 5 é o nome do PowerPoint. Esse vai ser o tema da tarde. Esse outro tema. Nós vamos acompanhar agora a história desse povo, como Deus trabalhou para preparar um povo para dar uma mensagem final. Enquanto eles põem o PowerPoint, deixa eu perguntar para vocês: para que a igreja adventista surgiu? Qual que é a missão da igreja adventista? Vocês podem dizer, pregar o evangelho para o mundo. Isso é parte, mas não é a missão específica desse povo. Esse povo foi levantado por um objetivo, irmãos. É pregar a terceira mensagem angélica. A primeira e a segunda estavam sendo pregadas sem existir adventistas do sétimo dia. Pelos mileritas, eles já estavam pregando isso. Tem uma mensagem que nenhum povo do mundo está pregando. E é para isso que Deus nos levantou. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta, e essa aqui às vezes é um pouco embaraçosa. Quantos sabem qual é a terceira mensagem angélica? Levante a mão, só para... Ainda bem que tem várias mãos levantadas. Irmãos, essa é uma coisa essencial. Se essa é a nossa missão, nós precisamos pelo menos saber qual que é a mensagem. Está na pasta Vitória. Vamos rapidamente, enquanto eles estão abrindo, vamos abrir a terceira mensagem angélica. Olha em Apocalipse. Eu não vou falar não. Deixa eu ouvir primeiro. Aonde se encontra a terceira mensagem angélica? Apocalipse 14, verso 9 a 12. O verso 12 faz parte da terceira mensagem angélica. Vamos ler juntos? Eu acho que vale a pena. E depois eu quero dar uma ênfase. Vamos lá. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Mas o verso 12 ainda faz parte da terceira mensagem angélica, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé. Você vai ver que a Bíblia diz em Jesus, outras Bíblias dizem de Jesus. Até onde eu entendo, pelo Espírito de Profecia, a tradução mais certa é de Jesus, porque ela diz assim: nós temos pregado os mandamentos de Deus, mas não temos entendido a fé de Jesus, ela diz. Então é um ponto que a gente precisa compreender o que é a fé de Jesus. A fé que Cristo tem, que Cristo nos dá. A fé de Jesus. Então esse é um tema para um estudo futuro. Mas enfim, nós vamos
então prosseguir agora, a terceira mensagem angélica. Vocês estão vendo no quadro algumas fotos, ou desenhos, ou gravuras, e eu quero só fazer uma pequena, algumas poucas perguntas aqui. Quem sabe o nome dessa pessoa aqui? Eu não sei se dá para ver o laser. O nome é José Bates. Esse é o capitão do navio. Aquele que era capitão e depois largou de ser capitão e foi ser um pregador milerita. Sabia que ele saiu pregando? Junto com mais uma pessoa? Ele foi para os estados do sul dos Estados Unidos. Tem um livro que chama A Autobiografia de José Bates. Maravilhoso. Sabe, esses livros, irmãos, eles aquecem o nosso coração. O que eles viveram é o que nós precisamos viver. Com essa intensidade, com essa dedicação, com o ânimo, dispostos a pôr todo o dinheiro que eles tinham na causa. Ele era uma pessoa pobre? Imagina se fosse o capitão de um navio. Imagina se tivesse um navio. Você é pobre? Ele vendeu o título de capitão de navio para outra pessoa, por $10.000 na época. Sabe quanto que isso é hoje? Uma pessoa, numa semana, ganhava de $4 a $6. Então você imagina quanto que era $10.000. Você pode multiplicar aí por 180, por aí. Então, ele vendeu, e eu vou contar uma história para vocês dele. Mas eu não sei se eu vou contar agora. Acho que eu vou contar depois, quando chegar no artigo dele. Então esse aqui vocês acertaram, parabéns, foi Bates. E esse outro aqui em cima? A foto grande, lá em cima. Quem sabe? Ele está com uma aparência já de idade, mas ele não era velho não. Que ele trabalhou bastante. O nome dele é Tiago White, ou James White. A irmã White diz assim, que Tiago White, meu esposo, trabalhou por 3 homens. 3 homens, ele fez o serviço que 3 pessoas fariam. E ele se acabou. Ele morreu antes do que era para ele morrer. Ele não cuidou da saúde como devia. E aqui vai uma mensagem para todos nós, não é só para os velhos, não, é para os novos também. Cuide da sua saúde enquanto você tem tempo. Cada um de nós tem uma vida só. Vamos usá-la bem. Então, Tiago White, esse homem se dedicou a Deus, irmãos? Ele se esforçou? Vocês sabiam que uma das visões que Ellen White teve, assim que ela saiu da visão, ela se aproximou do marido e disse assim: eu tenho uma mensagem para você. Você deve começar a publicar um pequeno periódico. E foi-me mostrado que isso vai ser como raios de luz inundando o mundo, circundando o mundo. E ele começou, ele teve fé, mas sabe o que ele fez para poder imprimir aquele primeiro periódico? Quem sabe? Ele passou um verão inteiro roçando um campo, para conseguir um pouquinho de dinheiro, para pegar aquele dinheiro e investir na causa de Deus. Sabe, isso me envergonha. O que eu faço de negação para mim mesmo, para investir na causa de Deus? Foi assim que começaram as nossas publicações, irmãos. Foi com esse espírito de abnegação, de negação de si mesmo. Todo o avanço feito na causa de Deus dependeu de negação de si mesmo. E eu convido você a perguntar para Deus: onde eu devo me negar? Qual é a tua missão para mim? Eu quero entregar minha vida por essa causa, pela causa de Cristo, porque eu quero desfrutar com Cristo da eternidade, da vida eterna. Aqueles que participam com Cristo dos seus sofrimentos na terra, vão participar com Ele da glória no céu.
Você crê nisso? Quantos creem nisso? Amém. Vamos participar com Ele agora do que precisamos. Ele vai nos dar a coroa da vida. Vamos para mais um aqui. Esse homem aqui, ó, bem grande no centro. Quem é? Quem? Guilherme Miller ou William Miller. A gente vai demorar um pouco mais neles depois, então vamos deixar para os comentários daqui a pouco. Ele era fazendeiro. Ele era um fazendeiro. E Deus o chamou para dar uma mensagem para o mundo. Não tenha dúvida de que Deus tem uma missão para você, mesmo que você não seja alguém que o mundo considera importante. Não tem problema. Deus tem uma missão para você que pode ser maior do que todo o resto. Mas não é isso que a gente está atrás. A gente não quer grandezas mundanas. Nós queremos que Deus dê um sorriso para nós. Que Ele aprove, que Ele diga: bem-estar, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te pôr sobre muito. Eu quero ouvir isso. Olha, irmãos, não tem nada mais importante na minha vida do que ouvir o bem-estar de Deus naquele dia. Tem nada que outra coisa a gente pode querer mais? Certamente eu não quero ouvir: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, eu nunca vos conheci. Isso aí seria a pior coisa possível. As piores palavras que alguém pode ouvir: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Devemos andar com Cristo hoje, irmãos. Vamos para o próximo aqui. Esse do canto direito aqui, ó, bem no meio. Quem é? Qual é o nome dele? J.N. ou John Evans Andrews. Tem uma universidade nos Estados Unidos que leva o nome dele. Eu queria até fazer uma pergunta. Se eu tivesse alguma coisa para sortear, eu sorteava. Alguém sabe o nome da Universidade Andrews, antes dela chamar Andrews University? Qual que era o nome dela? É interessante isso, porque tanto a Andrews como a Loma Linda tinham outros nomes. Eu estudei em Loma Linda. Fui lá, você olha e você vê uma grande universidade. Mas o nome de Loma Linda antes era o Colégio de Evangelistas Médicos. Esse era o objetivo, não era formar médicos, era formar evangelistas que fossem médicos. E o nome da Andrews era Colégio Missionário Emanuel. Vocês percebem, irmãos? A nossa igreja nasceu com uma missão. Tinha uma missão anexada no nome de cada coisa. Esse espírito precisa voltar para a gente poder fazer a missão. E ele só vai voltar com o estudo. Se nós buscarmos de novo o que é esse movimento. Não através de teorias aleatórias, teorias sem fundamento, mas na palavra de Deus, no espírito de profecia. Não seguindo raciocínios humanos, mas o está escrito, o claro está escrito. É isso que a gente precisa. Eu espero mostrar para vocês algumas coisas hoje. Eu vou passar esse quadro em função do tempo. Eu quero só mencionar algumas citações do Espírito de Profecia que validam essa tentativa de expor para a igreja a nossa história através dos pioneiros. Olha o que está escrito aí. A primeira citação lá em cima. Conseguem ler? Está muito pequeno? Dá para ler? Eu vou ler de qualquer maneira em voz alta para quem não está conseguindo ler. Está escrito assim: a experiência de Guilherme Miller e seus associados, do capitão José Bates e de outros pioneiros na mensagem do advento, deve ser mantida perante nosso povo. A experiência de quem deve ser mantida? O que é manter diante do povo, irmãos? É falar constantemente. A experiência de Guilherme Miller, a experiência do capitão José Bates, isso nós devemos guardar aqui, ó. Devemos lembrar disso. Por quê? Essa citação do meio.
a orientação profética para esse livro. Olha aqui. O livro do irmão Loughborough deve receber atenção. Nossos líderes devem ver o que pode ser feito para a circulação desse livro. Irmãos, vocês veem um endosso vindo da mensageira do Senhor para esse livro? Isso está na carta 105 de 1903, bem na crise da apostasia alfa. Nós sabemos que vai vir a apostasia, a segunda apostasia. Qual que é o nome dela? Ômega ou Ômega. Apostasia ômega, vai vir. A apostasia alfa foi a questão do panteísmo. Levou muita gente, líderes. Só que vai vir algo muito pior. E Deus quer que nós estejamos firmes. Vocês lembram de uma visão que a irmã White teve? Onde, primeiro, os santos, o povo de Deus estava parecendo enfraquecidinho, pobrezinho. De repente, a cena mudou e ela viu eles como um exército, com armadura, com escudo, com capacete, com espada. Falou, o que aconteceu? O que aconteceu com eles? O que fez essa mudança? Aí o anjo diz para ela, é o alto clamor, eles passaram pela mensagem, a chuva serôdia fortaleceu eles, agora eles estão como um exército, como um esquadrão, prontos para qualquer coisa que vier. Quem não tiver isso, não vai resistir aos ataques. Nós estamos sendo atacados de todos os lados, você precisa da armadura de Deus. E agora essa última citação aqui, que mostra o poder para resistir o inimigo, é o terceiro ponto. A história das experiências iniciais na mensagem será um poder para resistir o engenho magistral dos enganos de Satanás. Vou traduzir essa frase. A nossa história como um povo, lá no começo, quando Deus dirigiu esse povo para sair do meio do grande erro que as igrejas tinham, essa história vai ser um poder para resistir o engano de Satanás. Você acha que é algo útil? É o que nós precisamos? Se é um poder para resistir Satanás, você não quer isso? Certamente, irmãos. Então, vamos dar uma olhada nessa história. Pequeno detalhe aqui, alguém sabe o nome desse homem? Ele não era um pioneiro dos adventistas do sétimo dia, mas ele era um dos grandes reformadores. Quantos aqui já leram O Grande Conflito? Todos os que não leram ainda, ouçam. Eu tive muita dificuldade para ler O Grande Conflito. Era um livro grande, eu era menino, moço, sei lá. Sabe que ideia Deus me deu? Ele nem me deu. Eu ouvi alguém falando sobre esses capítulos e eu decidi ler esses capítulos. A ideia é a seguinte: lê os 3 últimos capítulos. Você vai ficar tão empolgado. Aí você lê os 10 últimos capítulos, volta de novo. Aí você fica mais empolgado, aí você pega o livro inteiro. Que tal? E se você não quer ler, não tem tempo, ou não gosta de ler, eu prefiro ouvir. Eu vou contar esse segredo para vocês, viu? Eu prefiro ouvir. Então ouça, o livro está inteirinho, gravado, você pode baixar. O Grande Conflito, imagina, inteiro, não é da versão condensada, é a versão inteira mesmo. Só que nem parece. O tempo passa tão rápido quando você está ouvindo. Então, pegue esse livro. Baixe O Grande Conflito em áudio. Tá? Ali fala sobre esse homem, João Hus. Ele decidiu permanecer firme pela palavra de Deus. E sabe o que isso custou para ele? O que custou? Ele pagou esse preço com a vida. Ele falou assim, eu vou permanecer firme, não importa o que as pessoas digam, eu creio no que está escrito. E sabe o que custou? Ele morreu. E como que ele morreu? Alguém lembra? No Grande Conflito, descreve isso aí. O que diz lá? Ele foi queimado na estaca. Diz que o carrasco veio, ele estava amarrado na estaca, tinha um monte de paus e madeira ali para queimá-lo, e o carrasco veio com fogo para pôr atrás de onde ele estava amarrado. E ele falou assim, que é isso? Pode pôr aqui na minha frente. Se eu tivesse medo, eu não estava aqui.
E o amigo dele tinha feito um acordo com ele, disse assim: João, quando você estiver morrendo, se realmente valer a pena, você me dá um sinal? Porque esse amigo já tinha negado para escapar da fogueira. Ele tinha negado a Cristo para escapar da fogueira. E João falou para ele assim: eu vou te dar um sinal, pode deixar. E o fogo começou a queimar. E aquele amigo lá de longe, de certo escondido, olhando, e João Rus deixando o fogo queimar, e parecia que ele já estava quase morto. De repente ele levantou os braços para cima, num sinal de sim, vale a pena. E aquele amigo dele, então, repensou e falou assim: então eu também vou morrer. E ele veio e falou para as pessoas, ele disse assim: pode me matar. Aquilo que eu assinei dizendo que eu nego a Cristo, eu cancelo aquilo. E outra coisa, queima a minha mão que assinou primeiro. Pode queimar. Eu repudio essa decisão que eu tomei. Vale a pena morrer por Cristo. E ele também morreu. Isso foi Jerônimo. Irmãos, é emocionante você pensar que, olha que tipo de pessoas foram aqueles fiéis servos de Deus ao longo da história. Eram pessoas que realmente criam. Elas estavam dispostas a entregar a vida toda por Deus. Nós não podemos ser menos que elas, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. Eles podiam trocar, se eles pudessem, eles trocariam tudo o que eles tinham para poder estar nessa época hoje, para poder honrar a Deus hoje, onde a grande maioria está desonrando a Ele. Está escrito assim no Espírito de Profecia: nesses últimos dias, no meio da apostasia, o povo de Deus, os verdadeiros fiéis, vão ter que tirar coragem da covardia dos outros. Força do quê? Da fraqueza dos outros. Você vai precisar estar firme, estar forte, quando todos estão abandonando. Você acha que você está pronto? Você tem essa força? Então está na hora de construir sobre a base sólida, a base firme. 100 anos depois de Hus, apareceu um outro homem. Quem que é esse? Qual o nome dele? Martinho Lutero. E ele escreveu, e a história diz que ele pregou na porta da catedral, da igreja da catedral de Wittenberg, que era a igreja que ele trabalhava. Ele pregou ali 95 teses contra o quê? Contra indulgências. Tinha gente vendendo indulgência para perdão de pecados. Tinha gente que estava dizendo assim: comprem essas indulgências que você vai poder pecar bastante, mas vai ser perdoado. Uma das frases, sabe o nome da pessoa que estava vendendo essas indulgências? Quem sabe? Tetzel. Tetzel era o nome dele. E alguém chegou, eu não vou nem falar o que ele falou, mas depois você pode pesquisar. Alguém chegou para Lutero e falou: ó, eu pequei, mas eu tenho aqui, ó, a indulgência que eu paguei. Lutero falou: não, isso aí não vale nada. Isso aí, perante Deus, não é isso que nos perdoa. É o sangue de Jesus que nos perdoa. É Cristo. E a pessoa ficou desesperada, falou: mas eu paguei, eu quero... E voltou lá para o Tetzel e falou: o meu padre não aceita a indulgência. E Tetzel deve ter amaldiçoado Lutero com todos os nomes que ele sabia, mas Lutero comprou uma grande briga por causa disso. Mas você acha que ele arredou? Ele foi morto igual ao Hus? Lutero queimou? Não. Na hora que Hus estava morrendo, alguns dizem, a história diz, né, que ele falou assim: vocês podem assar esse ganso, porque o nome Hus em tcheco quer dizer ganso. Vocês podem assar esse ganso, mas em 100 anos Deus vai levantar um cisne que nenhum de vocês vai poder matar. 100 anos depois, Deus fez surgir Lutero, e ninguém conseguiu matar Lutero.
Foi um homem contra a igreja, a única igreja que tinha na época, a igreja toda. E eles não conseguiram destruí-lo. Deus protegeu esse homem, Lutero. Só que a reforma não parou com Lutero ou com Hus. A reforma continuou. Qual o nome desse homem? Guilherme Miller. Esse homem, como eu mencionei para vocês, ele foi fazendeiro. Ele era uma pessoa simples. Só para você ter uma ideia, uma vez ele foi chamado para pregar numa congregação grande, viu, pastor? Possivelmente do tamanho dessa aqui, ou possivelmente maior. Mas quando ele veio pelo trem, o pastor foi recebê-lo. Quando o pastor chegou, olhou, mediu Lutero de alto a baixo e falou assim: que? Esse homem, caipira, vai pregar na minha igreja? Ficou muito decepcionado. E ele foi até a igreja, na carruagem, sem falar uma palavra com o Miller. Chegando na igreja, eles entraram, o pastor sentou ali no meio dos bancos, e Miller foi sozinho para o púlpito. O pastor nem veio para a plataforma com ele, mas chegando, quando Miller abriu a palavra de Deus, irmãos, e começou a pregar, a pregação era com tanto poder, foi tão cheia do Espírito Santo, que o pastor levantou dos bancos, foi lá e sentou do lado de Miller. Acho que ele entendeu, não é um homem falando, é uma mensagem do Deus do universo, e eu tenho que aprender a honrar quem Deus honra. Vamos ver, na pregação de Miller, o que Miller descobriu especialmente? Ele fez duas coisas muito especiais. Ele descobriu que em profecia, um dia profético vale quanto? 1 ano. Como é que a gente sabe disso? Existem passagens na Bíblia que mostram isso. Está aí no PowerPoint. Números 14:34, que diz ali, 40 dias, cada dia representando 1 ano. E a outra é Ezequiel 4, verso 7, ou algumas Bíblias está no fim do verso 6, que diz ali também, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Miller usou esse princípio de interpretação, e ele viu que tinha várias profecias que se cumpriam desse jeito. Você tinha ali os 1260 dias, que dá 1260 anos, foi o período da supremacia papal, que começou no ano... 538. E terminou em que ano? 1798. Olha, vocês têm que saber isso aí, hein? 1798. O que aconteceu em 1798? Napoleão enviou um general dele, que foi lá no Vaticano, e prendeu o Papa. Então a supremacia papal durou desde o ano 538 até 1798, que foram exatamente 1260 anos, segundo havia sido predito pela palavra de Deus. E aí, Miller também entendeu a profecia das 2300 tardes e manhãs. Uma coisa muito especial que Miller fez foi unir Daniel 8 com Daniel 9. Se você só estuda Daniel 8, você não sabe aonde começa os 2300 anos. Você tem que juntar com Daniel 9, porque dá o início dos 2.300 anos, que são as 70 semanas. Muito bem. As pessoas não creram muito que Miller estava certo. Eles duvidaram de que um dia vale realmente 1 ano. Mas você sabia que Deus deu uma prova incontestável? Esse homem, eu vou até ler para vocês, Josias Litch, da Filadélfia, havendo abraçado a verdade anunciada por Guilherme Miller, uniu-se à obra de propagar a publicidade da mensagem. Preparou artigos para publicação sobre o tema das 7 trombetas do Apocalipse. Posicionou-se de forma incondicional, defendendo que o soar da 6ª trombeta terminaria e que o poder otomano iria cair no dia 11 de agosto de 1840. 2 anos antes, a partir desse verso aqui, olha o verso. O verso diz: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Outras Bíblias dizem 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Baseado nesse verso, na compreensão profética que Miller estava apresentando,
Josias Litt falou assim, fazendo as contas, isso vai dar 391 anos e 15 dias. No fim disso aí, o Império Otomano vai cair. Ele contou desde o ano 1449. Que ali onde terminou a profecia de 150 anos, ou 5 meses, que começou em 1299. Ou seja, ele foi seguindo a ordem profética. E 2 anos antes, ele falou assim, o Império Otomano vai cair em 1840. 2 semanas antes do evento acontecer, ele pôs no jornal, o Império vai cair no dia 11 de agosto de 1840. As pessoas pegavam aquele jornal e falavam, mas esse homem está doido. Ou ele está doido, ou ele realmente sabe o que está falando. Se acontecer no dia 11, a gente vai entender que Miller está certo. E o que você acha que aconteceu? No dia 11, o Império Otomano caiu. O líder, o imperador, o Império Otomano, passou para as forças aliadas o direito de protegê-lo. Ele não conseguia mais. Então ele passou para as forças aliadas. Um homem do Egito estava atacando ele não conseguia mais se defender. Então, 11 de agosto de 1840, isso ajudou a pregação de Miller. Depois Joshua Himes também. Joshua Himes se uniu a Miller e ele foi o braço direito de Miller. Uma vez Himes assistiu a pregação de Miller e falou, mas que coisa maravilhosa, só que só o Miller que está anunciando isso. E chegou para Miller e falou assim, irmão Miller, o senhor realmente acredita nessa mensagem que o senhor está falando? E Miller falou, é claro que eu acredito, senão eu não estava pregando. Aí ele disse assim, e o que o senhor está fazendo para espalhar essa mensagem? Ele disse assim, eu estou fazendo tudo que eu posso, eu pedi ajuda, eu preciso de ajuda, mas ninguém me ajuda. Aí a história diz assim, que Joshua Himes disse para ele, prepare a campanha, nós vamos entrar em todas as cidades, as grandes cidades dos Estados Unidos, nós vamos espalhar essa mensagem, e realmente foi isso que aconteceu. Ele começou a publicar, ele era bem ousado, sabe uma pessoa empreendedora? Joshua Himes. E a pregação de Miller começou a explodir, irmãos. Ele produziu esse... Alguém sabe o que é isso? Tem uma harpa aí na capa. É um hinário, o hinário dos Milleritas. Você imagina que tipo de hinos tem aí? O hinário Millerita de 1843. Olha o que está escrito. Harpa milenial planejada para reuniões sobre a segunda vinda de Cristo. Você começa a ler os hinos ali, você começa a chorar. Alguns desses hinos estão no nosso hinário. Você conhece aquele hino? Sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais. Eles cantaram vários hinos relativos à vinda de Cristo. Te inspira. Olha a diferença desses hinos com algumas músicas que nós ouvimos hoje que não inspiram que a vinda de Cristo é próxima, não te elevam espiritualmente, elevam emocionalmente só. Nós precisamos saber o que é música de Deus e o que não é de Deus. Eles tinham essa grande tenda, é uma grande tenda, cabia 7.000 pessoas, só que ela enchia tanto que eles tinham que pegar os quadros proféticos, penduravam nas árvores ao redor da tenda e iam lá ensinando as pessoas que não cabriam dentro da tenda. Quem que é esse homem? O nome é Carlos Fitch. Esse homem preparou um quadro que nós entendemos que é o quadro de 1843. O quadro onde eles anunciavam a mensagem de que Cristo estava vindo com datas bem específicas. E esse quadro nós entendemos, eles estavam cumprindo algo que Deus tinha dito. Abacuque 2, verso 2 em diante. Depois veio Samuel Snow. Vocês sabiam? Sabe pelo que ele é responsável? Alguém sabe? Samuel Snow? O que ele descobriu? A data, o dia. Não foi Miller que descobriu o dia 22 de outubro, foi Samuel Snow. E ele preparou um artigo que chama O Verdadeiro Clamor da Meia-Noite. Em agosto de... É esse aqui, ó. O Verdadeiro Clamor da Meia-Noite. Em agosto de 1840, Samuel Snow
chegou para todo o grupo e anunciou. E eles saíram dali pregando, irmãos. Irmãos, nossa história está cheia de maravilhosas manifestações de Deus. Infelizmente, nós temos pouco tempo. Eu queria falar para vocês muitas outras coisas. Vários desses materiais vão estar no site do Centro-Oeste. E fica aqui o convite para vocês, irmãos. Continuem estudando. Peguem os materiais. Nós vamos parar aqui. O grande desapontamento. Algo que Deus previu. E agora eu quero dizer para vocês, nós não estamos desapontados. Cristo está voltando. Ele vai vir. Pode parecer um desapontamento, mas Ele vai voltar. E Ele quer que nós, a igreja dele, esteja preparada. Quantos querem aceitar o convite de Cristo para estar preparado para a vinda de Cristo? Para que quando Ele vier nós estejamos em pé. Você quer estar em pé? Nós vamos nos levantar e vamos orar e pedir a Deus: Senhor, ajuda-nos a estarmos preparados para a Tua vinda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós só podemos Te agradecer, Senhor, por ter preservado a história do movimento milerita. Quanto nós precisamos de forças para lutar contra o poder das trevas nesses dias. Senhor, eu peço que sobre cada pessoa que está aqui, sobre cada um de nós, o Teu Espírito seja derramado e que nós possamos nos preparar para o encontro contigo nos ares. Nós não queremos ser enganados, mas queremos fazer parte dos grandes homens de Deus que ao longo da história entregaram a vida pela Tua causa. Nós nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.